principal estádio aqui do país vizinho, o estádio da Copa de 1930. Tô aqui com o Roger Flores, com o Caio Ribeiro e com o nosso time de repórteres. Então vamos imediatamente com as informações, começando pelo mandante, pelo Peñarol. Alô, Rafael Sibila, boa noite. Fala, Luiz, tudo bem? Muito boa noite a todos. Na história de um pentacampeão da Libertadores não faltam vitórias históricas, mas esse jogo de hoje contra o Botafogo está sendo considerado uma missão impossível para o Peñarol, quase impossível. O técnico Diego Aguirre repete praticamente a escalação, coloca apenas o Léo Sequeira na vaga do Eduardo Darias, que está machucado, então o argentino Léo Sequeira será titular hoje à noite. Informações do Botafogo com Edson Viana. Oi, Sibila, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O técnico Arthur Jorge tinha uma questão a resolver para esse jogo. 5 jogadores muito importantes estão pendurados. O John, o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Ele decide escalar um time misto desses. Apenas o goleiro John começa jogando, os outros ficam no banco de reservas e Tiquinho Soares comanda o ataque. Aqui alvinegro hoje, Luiz Roberto. Pois é, decisão importante do técnico do Botafogo, poupando aqueles que estão pendurados com 2 cartões amarelos e, claro, tomando um terceiro, não jogariam a grande final do próximo dia 30 contra o Clube Atlético Mineiro lá em Buenos Aires. Então, para começar aqui, agiu para Roger Flores e o homem agiu bem? E aí, Luiz? Poupando os pendurados? Eu acho que sim, também tinha tirado o John, até outros jogadores, né? E sentido durante a partida, a temperatura... Fizeram uma arruaça em uma das praias do Rio de Janeiro, você está aí vendo já o Kiko Menezes, está com a gente dividindo a tela. E aí, 283 foram maiores de idade, continuam detidos no Rio de Janeiro. E aqui eles venderam o peixe como se tivesse sido uma agressão contra a torcida do Peñarol. E por isso o jogo mudou até de lugar. O Kiko Menezes está acompanhando de um outro ponto aqui do Centenário todos os acontecimentos que envolvem esse grande jogo pela Conmebol Libertadores. Boa noite, Kiko. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Muitos desistiram, muitos conseguiram superar as adversidades, a hostilidade da torcida adversária e chegaram. Eles estão no Estádio Centenário para apoiar o Botafogo nesse momento histórico. Na chegada ao estádio, um ônibus do Botafogo que trazia alguns torcedores foi apedrejado, uma janela foi quebrada, ninguém saiu ferido. O ônibus do Botafogo, ao chegar no Estádio Centenário, também foi recebido por uma chuva de garrafadas. Igualmente, nenhum jogador ficou ferido dentro do veículo. Ao meu lado, torcedores do Botafogo emocionados. O que esse momento representa para você agora? Esse momento representa a nossa vida, né? A vida de milhares de gerações. Chegou nosso momento, chegou nossa hora. É o jogo da nossa história. Botafogo, nós acreditamos em você e nós estamos aqui por você. Vamos vencer. Você fica feliz com o empate hoje? Pode ser um empate de 1-1, 2-2, para dar uma alegria no jogo, né? Porque a classificação não está certa. É o jogo da vida do Botafogo. É o jogo da história. Já comprou passagem para Buenos Aires ou o momento é de cautela? Já comprei passagem e vou levar a família toda. Os meus filhos vão junto comigo. É a realização de um sonho. Muito obrigado, uma boa sorte para vocês. Aqui estão torcedores do Botafogo vivenciando um momento histórico para o Clube Luiz Roberto. É isso aí, Kiko Menezes. É tempo de Botafogo. É o que diz a torcida do Glorioso e cantando aqui no Estádio Centenário. Ainda bem, meus amigos, porque aqui na terça-feira a situação era de que não vai ter torcida adversária. Ou o jogo será de portões fechados, que é um outro item possível no regulamento da Conmebol. O Peñarol até mudar de sede, né? Eles estavam falando isso mais ou menos o que aconteceu, para sair né? para outro país, né? Aí seria difícil realizar o jogo hoje, né? Então, eles resolveram trazer o jogo aqui para o Estádio Centenário, 65 mil lugares, muito maior, condição de segurança, você viu que tem toda uma área atrás do gol, bem atrás do Caio Ribeiro, naquela imagem que a gente está vendo um pedacinho ali, toda aquela área está reservada para a torcida do Botafogo, com espaço suficiente para que não haja contato entre botafoguenses e torcedores do Peñarol. A situação nesse momento é controlada, absolutamente sob controle. Vivemos um clima de paz, que a bola possa rolar redondinha daqui a pouco aqui no tapete do Estádio Centenário e a torcida do Glorioso está presente. É tempo de Botafogo, meus amigos. A estrela solitária está reluzente rumo à final da Libertadores. Então agora eu vou para General Severiano. Vamos lá. É uma das casas do Botafogo. Júlia Guimarães acompanhando a reunião de... Opa, a casa tá cheia. Dia de gala, né, Júlia? Boa noite. É dia de gala, Luiz. Boa noite para você também, para todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Globo.
Vou pedir para o Breno Fernandes, nosso repórter cinematográfico, mostrar o clima aqui, Luiz. O pessoal tá vendo também que o telão tá exibindo a gente aqui ao vivo. São cerca de 5.000 torcedores esperados aqui para essa festa do Botafogo hoje. Não para de chegar gente. A informação que a gente tem é que tem muitas pessoas na fila ainda para entrar. A torcida tem se reunido aqui na sede social do Botafogo, que fica no bairro de Botafogo, né, na zona sul do Rio de Janeiro, em jogos fora de casa nessa Libertadores, e o evento está crescendo cada vez mais. Nas quartas de final, por exemplo, contra o Palmeiras, cerca de 1.000 torcedores vieram. Hoje, como eu disse, 5.000 pessoas são esperadas e estão ansiosas para comemorar essa vaga histórica na final da Libertadores. Luiz, eu volto com vocês. Que clima sensacional, Júlia. General Severiano, noite de gala, é tempo de Botafogo. Caio Ribeiro jogou no Glorioso, sabe bem como essa torcida. Conheço bem esse lugar, treinei muitas vezes nesse campo. Treinou mesmo, né? Ele fica em cima do shopping, né? Foi meu último clube como profissional e é muito legal poder acompanhar de pertinho essa ressurreição, esse novo momento do Botafogo como grande protagonista do brasileiro e da América do Sul. Buscando a final da Libertadores. Bom, deixa eu fazer mais um contato com o Rafael Sibila. Outras do Penharol, Sibila. Bom, Luiz, os ingressos estavam esgotados para a torcida do Penharol lá no Campeão del Siglo. Aqui o Estádio Centenário é maior que o Campeão del Siglo, por isso não estará totalmente lotado. Mas conversando com os torcedores do Penharol, perguntei por que vocês vêm para esse jogo mesmo depois de um 5-0. E eles falaram que é um sentimento de orgulho, porque desde 2011 o Penharol não chegava à semifinal da Copa Libertadores. Eram 9 edições seguidas sendo eliminado na fase de grupos. Então, com todo respeito à torcida do Penharol, claro que aqueles vândalos que provocaram aquelas imagens lamentáveis do Rio de Janeiro estão se vendo com a justiça brasileira. E aqui eles têm pedido, eu vou até me virar aqui para ler exatamente, defender-se não é delito. É uma faixa que eles estão usando, usaram ontem no jogo do time de basquete, como se a torcida do Penharol não tivesse provocado aquela arruaça na semana passada no Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, Edson Viana, temos outras do Botafogo, Edson. Oi, Luiz, entre os 6 jogadores titulares que o técnico Arthur Jorge manda a campo hoje está o Savarino, que vem sendo um dos atletas mais importantes do time nessa temporada. Ele marcou 2 gols na goleada por 5-0 lá no estádio Newton Santos.